Seja bem-vindo à 81ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nessa aula, eu irei resolver esse exercício que pede o seguinte: item A. Verifique que limite de seno de 1 sobre x com x tende a zero não existe. Item B. Calcule, caso exista, limite de x vezes seno de 1 sobre x com x tende a zero. Justifique. Bom, gente, antes de resolver este exercício, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo presente aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com esse canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição desse vídeo. Agora, retornando aqui para o exercício e começando a resolvê-lo pelo item A. Bom, vou fazer aqui a verificação. Eu tenho que limite de seno de 1 sobre x consistente a zero vai ser igual ao quê? A limite de seno de 1 sobre x, né? Com 1 sobre x aqui, ó, dentro do parênteses. Por quê? Porque 1 sobre x aqui, ele é um arco. Ele é um arco qualquer. Agora, quando x tende a zero, qual vai ser o valor desse arco? Bom, vai ser o quê? 1 sobre 0. 1 sobre 0 existe? Não existe. Então, seno de 1 sobre 0 não existe. Então, o limite de seno de 1 sobre 0, quando x tende a 0, não vai existir. Por quê, gente? Observe, ó. Sempre que eu tenho esse tipo de configuração aqui, quando eu tenho uma fração, eu tenho o quê? O denominador da fração tem que ser diferente de zero. Isso é uma condição de existência de qualquer fração. Qualquer fração, eu tenho que o denominador tem que ser diferente de zero. Se o denominador é zero, eu já tenho que essa fração não existe. Vocês devem se lembrar que o numerador, que é o número que fica aqui ó, em cima na fração, ele pode ser qualquer número que pertence ao conjunto dos números reais. Agora, o denominador é qualquer número com exceção do zero. Então esse seno aqui ó, não existe. Portanto, eu posso afirmar que não há solução dentro dos conjuntos dos números reais. Logo, esse limite aqui não existe. Agora, item B. Calcule, caso exista, limite de x vezes seno de 1 sobre x com x tende a zero. Justifique. Bom, gente, primeiro passo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou lembrar que módulo de seno de x é menor no máximo igual a 1. E que a função seno de x ela possui esse limite. E vou lembrar também que em equação modular nós temos dois casos. Primeiro caso, quando o módulo de x é maior que a e quando o módulo de x é menor que a. Logo, eu tenho aqui ó, o segundo caso. Portanto, eu vou aplicar essa propriedade aqui. Aplicando a propriedade, eu tenho o quê? Módulo de seno de x é menor ou no máximo igual a 1. C e somente C, menos 1 for menor ou no máximo igual a seno de x. E por sua vez vai ser menor ou no máximo igual a 1. Agora, você pode se lembrar do ciclo trigonométrico e lembrar do seguinte, ó. A função seno de x, dentro do ciclo trigonométrico, ela possui um limite, que é o quê? O valor máximo dela é 1, o valor mínimo dela é menos 1. Porque vocês devem se lembrar que no ciclo trigonométrico, o valor do seno de um arco é o valor de y, ou seja, é o valor da ordenada y no ponto que o arco se encontra. E deve se lembrar que a função seno de x no ciclo trigonométrico, ela é o quê? Ela é menor ou no máximo igual a 1 e maior ou no mínimo igual a menos 1. E é justamente isso que eu tenho aqui. Agora, para ficar mais fácil aqui de vocês compreenderem, eu vou substituir o x aqui, ó, por alfa. Observe, eu poderia substituir aqui por qualquer letra. Mas por que que eu estou substituindo por alfa? Simples, gente. Porque eu tenho aqui, ó, 1 sobre x, aqui eu tenho x. E esse x aqui é relativo à variável, né? E esse alfa aqui é relativo ao ângulo. A um ângulo qualquer aqui dentro do ciclo trigonométrico. Porque perceba, 1 sobre x, ele é o valor de um ângulo qualquer que faz parte aqui do ciclo trigonométrico. Então, para não ficar confuso, eu vou substituir por alfa. Por quê? Porque ele representa esse ângulo qualquer. Observe, você pode botar aqui qualquer letra, né? Pode colocar θ, beta, o ômega, não importa. Eu estou só mudando aqui ó, de x para alfa para ficar mais fácil para não confundir quando eu substituir por x. Bom, tendo isso aqui como base, eu posso dizer o quê? Qual é o meu alfa aqui? É 1 sobre x. Então eu posso afirmar que módulo de seno de 1 sobre x é menor ou máximo igual a 1. C e somente C, menos 1 for menor ou máximo igual a seno de 1 sobre x, por sua vez vai ser menor ou máximo igual a 1.
Agora eu vou transformar aqui ao meio dessa desigualdade em algo semelhante ao que eu tenho aqui no limite, que é o quê? X vezes seno de 1 sobre x. Para fazer isso, eu tenho que multiplicar esse seno de 1 sobre x por x. Só que se eu multiplico aqui no centro, eu tenho que multiplicar aqui e aqui também. Então, vou ficar com menos 1 vezes x, menor ou máximo igual a x vezes seno de 1 sobre x, que por sua vez é menor ou máximo igual a 1 vezes x. Agora, menos 1 vezes x, menos x. 1 vezes x, x. Então, agora eu tenho o quê? Menos x é menor no máximo igual a x vezes seno de 1 sobre x, que por sua vez é menor no máximo igual a x. Cheguei aqui, eu posso aplicar agora o teorema do confronto. Lembre-se, o teorema do confronto afirma o quê? Afirma que seja aí um intervalo aberto onde estão definidas as funções g de x, f de x e h de x, e suponha que g de x é menor do máximo igual a f de x, que por sua vez é menor ou do máximo igual a h de x. E observe, gente, é justamente o que eu tenho aqui, ó. A minha g de x seria o quê, ó? Menos x. A minha h de x seria o quê? X. A minha f de x seria o que eu tenho aqui no centro, ó. X vezes seno de 1 sobre x. Então, observe, é a configuração semelhante. E quando essa configuração é semelhante, eu posso calcular o limite de f de x da seguinte forma. Limite de g de x quando x tende a A é igual ao limite de h de x quando x tende a A. Se ambos forem iguais a L, então tem que o limite de f de x quando x tende a A também vai ser igual a L. Então, a próxima etapa vai ser isso aqui, ó. Eu tenho que o limite de menos x quando x tende a zero. Agora, por que x tendendo a zero? Simples. Lá no enunciado não diz que é para calcular o limite de x vezes seno de 1 sobre x quando x tende a zero? Então aqui o limite também vai tender a zero e aqui também. Então observe, aqui ó, o zero equivale ao a aqui ó, do teorema do confronto da propriedade. Agora, então vou ter ó, limite de menos x quando x tende a zero vai ser menor ou máximo igual ao limite de x vezes seno de 1 sobre x quando x tende a zero, que por sua vez vai ser menor ou máximo igual ao limite de x quando x tende a zero. Agora, vou calcular o limite de menos x quando x tende a zero. Agora, chega aqui, vou aplicar a propriedade de operatória de limites, que diz o quê? O limite do produto de uma constante por uma função é igual ao produto dessa constante pelo limite da função. Qual é a constante aqui? A constante aqui é menos 1, ó. É menos 1 que está multiplicando x. Então, aplicando a propriedade, eu tenho o quê? Menos 1 vezes limite de x quando x tende a zero. Ou seja, é a mesma configuração aqui, ó. Agora, qual é o limite de x quando x tende a zero? Bom, basta substituir em x o valor qual a variável está tendendo, né? O limite da variável está tendendo, que é zero. Então, vou ter o quê? Menos 1 vezes zero. Menos 1 vezes zero? Zero. Então, o limite de menos x quando x tende a zero é zero. Agora, limite de x quando x tende a zero? Vai ser zero. Com isso, eu tenho o quê? O limite da minha g de x e da minha h de x. Agora, pelo teorema do confronto, eu tenho o quê? Se o limite da minha g de x quando x tende a zero e da minha h de x quando x tende a zero são iguais, isso quer dizer o quê? Que o limite da minha f de x também vai ser igual. Por quê? A minha f de x tende, ó, a variável x da minha f de x tende ao mesmo valor. E se o limite da minha g de x, que está tendendo ao mesmo valor que é zero, e da minha h de x, que está tendendo ao mesmo valor que é zero quando x tende a zero, eu tenho que o limite da minha f de x quando x tende a zero também vai ser igual, pela aplicação do teorema do confronto. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução desse exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueçam de deixar aí o seu like, e se vocês também tiverem gostado desse canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.